Olá, tudo bem? Vamos retornar aqui com o nosso estudo, vamos começar o capítulo 5. E se você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez ainda não acessou os outros estudos, eu vou deixar o link aqui. Você não pode perder essas dicas, essas estratégias vindo do céu para nós como mães, para que nós possamos realmente ser mães de joelhos e ver os nossos filhos de pé por causa da nossa oração, por causa do nosso posicionamento, amém? Então hoje nós vamos falar de quais são os erros mais frequentes na intercessão pelos filhos. Lá em Tiago 4,3, a palavra nos diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Eu já quero fazer um comentário aqui. Eu aprendi a orar específico. Normalmente, quando a gente vai orar, a gente é muito genérico, generaliza muito e não é específico numa área ou num pedido específico. Por exemplo, orar pelas finanças. Ok, orar pelas finanças, certo? Mas qual o motivo de orar pelas finanças? Porque você tá com uma dívida? Porque você tá com um empréstimo? Porque o teu salário não está sendo suficiente para pagar tuas contas, entende? Tem que ser específico. Se for uma porta de emprego com um salário melhor, que Deus precisa abrir a porta para você, seja específico. Ou então é porque está tendo um descontrole e gasta-se mais do que recebe. Então, Senhor, nos ajuda a controlar, nos ajuda a ter esse balance, nos ajuda a encontrar o equilíbrio nas nossas finanças. Entende? Então a gente tem que ser mais intencional, amém? Há pessoas que oram muito, mas oram errado. A Bíblia nos orienta que não basta pedir, é preciso saber como pedir. Por mais forte que seja o amor pelos filhos, todas cometemos erros quando intercedemos por eles. Muitas vezes nossas petições não são atendidas, por exemplo, porque se sobrepõe aos desejos do Senhor de paz, ao que tem de melhor para nos dar. Quando Tiago diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz, está se referindo àquele que conhece a Deus numa relação significativa, alguém que tem a linguagem de oração no coração e tem atitudes de dependência e humildade, que ama o Senhor sobre todas as coisas, até mesmo a si, a família e ao próximo como a si mesmo. Examinamos agora alguns dos erros mais frequentes na intercessão pelos filhos. Primeiro, desconhecimento de Deus e da Bíblia. A raiz dos erros de intercessão é o pouco conhecimento de Deus e das Escrituras, pois só o Senhor e a sua palavra nos dão a segurança de saber que, se orarmos segundo a sua vontade, Ele é fiel e justo para nos acudir. Conhecer a Bíblia nos leva às águas tranquilas da paz que excede todo entendimento, nos dias bons e nos dias maus. Quando conhecemos a Deus e desfrutamos da intimidade única com Ele, entendemos que o Altíssimo jamais vai contrariar quem Ele é, nem mesmo para nos agradar. Logo, não adianta decretar, declarar e impor condições ou barganhar. O conhecimento das Escrituras nos concede paz por nos fazer saber que Deus existe, nos abriga em seu esconderijo e age em nosso favor, mas ainda por garantir que estamos ligados por laços de sangue ao seu único Filho, Jesus Cristo. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. O pastor Ariovaldo Ramos disse em uma palestra no retiro da nossa igreja: por toda a eternidade haverá um fio vermelho entre nós, o sangue de Jesus. Esse fio nos liga ao eterno, nos aproxima dele e nos leva a um grau de conhecimento em que podemos orar com certo e precisão pela vida de nossos filhos. Esse conhecimento também é a chave para desfrutarmos do poder de Deus sem nos sentirmos aterrorizadas diante das forças do inimigo. Satanás é limitado e está debaixo das ordens de Deus. A autoridade pertence a Deus. Toda ordem procede dele.
o poder é do Altíssimo. Quando ignoramos ou desconhecemos as Escrituras, abrimos portas para o acusador atacar a nossa vida, para a oração ter pouca eficácia e assim o pecado prevalecer. Permitimos que Satanás haja como se lhe disséssemos: pode entrar, a casa é sua. Precisamos manter as portas sempre fechadas e entregar as chaves nas mãos do Senhor. É Ele quem nos orienta e ensina. Eu o instruirei, eu ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos 32:8. Muito importante aqui esse ponto, e eu quero também fazer um comentário da minha experiência em relação à vida de oração. Queridas, não é nada complicado, que vai demandar muito tempo teu, mas como a Nancy disse aqui, conhecer a palavra de Deus e a sua escritura e as promessas é essencial para que nós venhamos ter essa autoridade na oração, para que nós venhamos ter fé. Não adianta a gente declarar, né, a palavra de Deus só por falar. Nós temos que ter fé naquilo que nós estamos orando e saber que Deus não é homem para que minta. E se Ele prometeu e está na palavra dele, Ele vai cumprir, como diz Salmo 38. É Ele quem nos orienta e ensina. Eu o instruirei, ensinarei no caminho que deve seguir. E eu o aconselharei e cuidarei de você. Ele cuida. Eu tenho testemunhos e testemunhos sobre respostas de oração, de posicionamento. Às vezes a gente desiste no meio do caminho porque a gente ora e quer a resposta imediata, mas não é assim. Não é assim. Tem algumas coisas que vêm imediata, tem outras que não. Mas depende muito de como a gente se posiciona, com que intensidade a gente ora, com quanto a gente ora acreditando que o Senhor está no controle e que Ele está trabalhando ao nosso favor, certo? Então, esses dias atrás, eu estava com uma situação aqui com o meu filho, um comportamento totalmente estranho. Eu conheço meu filho, eu sei que alguma coisa estava errada e sentamos para conversar e ele trouxe um assunto, algo que ele tinha feito e que ele sabia que era errado, e porque ele estava com vergonha, né, de contar, foi muito difícil para ele abrir o coração. Deus foi me dando estratégia. Então eu creio muito quando a palavra diz, eu o instruirei, porque eu sei, muitas vezes a gente fica perdido, não sabe o que fazer. Mas Deus não é homem para que minta. Ele tá falando aqui, eu o instruirei, ensinarei no caminho que você deve seguir. É isso, tome essa palavra para a tua vida. Se você não sabe o que fazer, Ele vai te ensinar e Ele vai te guiar. Ele vai. E é assim que acontece comigo. Quando eu falo que eu sou uma pessoa que de oração pelos meus filhos, é isso que eu creio. Eu oro já vendo lá na frente, deixando o Espírito Santo me conduzir e me guiar para que eu possa ajudar os meus filhos em situações como, por exemplo, confessar pecados, coisas escondidas. A gente tem que ter essa instrução que vem do alto, porque por nós mesmos é muito difícil, a gente fica muito perdida, mistura o emocional, mistura tudo e a gente não sabe o que fazer. Mas o Senhor diz, eu o instruirei e ensinarei no caminho que se deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, mãe, Deus está cuidando, mas a tua parte a fazer, você está fazendo? Orar pelo seu filho, pela sua filha, orar por essa situação em específico. Senhor, eu não sei porque meu filho está tão dentro do quarto sozinho, está mais calado. Tem alguma situação. E Deus vai direcionar você, vai instruir você, vai te dar estratégias de como fazer isso. Amém? Pressa. Você já ouviu aquele ditado que diz: a pressa é inimiga da perfeição? No que se refere à intercessão pelos filhos, essa é uma grande verdade. A pressa é uma adversária muito poderosa e influente. Vivemos uma disputa contra o tempo que parece correr mais rápido do que podemos alcançar. Os dias passam desenfreados,
O ano passa voando, tudo é corrido, acelerado e deixamos de lado o que nos faz perder tempo. Nessa correria cotidiana, esquecemos da oração, adiando para mais tarde ou deixando para fazê-la à noite, quando já estaremos exaustas demais para qualquer conversa. A pressa é irmã da ansiedade, sobre a qual Jesus disse: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o próprio mal. Mateus 6,34. Não desejo fazer um ódio à preguiça, muito menos à inércia e à falta de coragem. O que defendo é o equilíbrio emocional bíblico que nos é tirado pela agonia e pela ansiedade da loucura, que é essa vida acelerada. Isso, com toda certeza, interfere na qualidade, na intercessão pelos filhos. Precisamos aprender a descansar e confiar no Senhor. Na pressa, deixamos o coração ansioso e corremos o risco de adquirir o feio hábito de alinhavar nossas orações. Você já viu alguém alinhavar uma peça de tecido em outra? Os pontos são bem largos para posteriormente a retirada ser rápida e fácil, mas não se pode vestir uma roupa alinhavada, por isso implica o risco de as costuras se abrirem. A junção não tem firmeza, uma vez que não é forte o suficiente para aguentar um puxão, uma pressão um pouco maior, o sentar e o levantar. A intercessão alinhavada é assim, feita rapidamente com a fala rasa, sem substância, como se não saísse do coração. Esse tipo de oração sucumbe a qualquer pressão forte, as influências da vontade própria, os valores do mundo, as flechas inflamadas do maligno. Interceder pelos filhos com pressa gera esse tipo de diálogo superficial com Deus, um erro cujo resultado não vale a pena conferir. Lembre-se, o coração ansioso deprime o homem. Provérbios 12, 25. Essa é uma questão também difícil, eu sei, queridas, de ser trabalhada, porque a gente corre contra o tempo, né? Mas nós precisamos ter em mente que nós estamos investindo, né? Um investimento. Você para fazer investimento em muitas coisas, né? Como, por exemplo, de repente, tá aí acessando a sua rede social, fazendo alguma coisa desse tipo, saindo na hora do almoço, de repente, para ir num lugar diferente. Não tô dizendo que você não possa fazer isso, mas pelo menos 2 dias da semana, se o horário do almoço para você for um horário que você consiga, né, parar para de repente orar, se de manhã para você é quase que impossível e à noite você vai estar muito cansado por uma conversa com Deus, tenta fazer isso no seu horário de almoço, se retira num lugar que você vai ter um pouco de privacidade e faça ali seu devocional e começa a conversar com Deus ali, porque uma oração que não sai do coração são só palavras. Você tem que sentir essa oração saindo de dentro de você. Você tem que sentir que aquilo que você está pedindo está subindo diante de Deus. Você tem que ter essa percepção. Então você pode fazer um treino, inclusive, que foi algo que eu fiz e que eu aprendi a fazer sozinha, né? Enquanto eu não sentia realmente que estava saindo de Deus, que estava saindo de mim diante de Deus, que não eram só palavras, eu começava de novo. E eu começava de novo: Senhor, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor, eu quero te ouvir, eu quero falar com o Senhor. E vai declarando assim, dessa forma. Não vai ser nem na primeira, nem na segunda, talvez nem na terceira, talvez você precise várias práticas para daí sim sentir que essa oração está saindo de dentro de você. Amém? Vontade própria. Como mães, desejamos proteger nossos filhos, mesmo aquelas que defendem total liberdade para eles, a fim de que saibam tomar decisões próprias, na hora H vacilam e abrem os braços protetores.
Esse comportamento é inerente à nossa estrutura emocional, faz parte da alma materna. É por causa desse sentimento que precisamos ter cuidado para não errar na intercessão pelos filhos. Sabemos que precisamos protegê-los, mas se formos parciais na oração e tentarmos resolver tudo pela força do nosso braço, não conseguiremos dizer a Deus, seja feita a tua vontade. Na ânsia de cuidar dos filhos, protegê-los e abrigá-los, a mãe comete um erro grave, a oração que não entrega. Na oração de entrega, o que prevalece é o querer divino, a fim de interceder segundo a vontade de Deus. Renunciamos nossas intenções, abrimos mão daquilo que acreditamos dar certo para os nossos filhos. É um estado de confiança tal que só pode pela fé ser alcançada. Mas é importante que você saiba, não é uma oração fácil de se fazer. Sei de homens e mulheres que poderiam ter alcançado altos cargos, o que deixaria seus pais muito orgulhosos. No entanto, atendendo ao chamado do Senhor, dedicaram sua vida a servi-lo a ponto de muitas vezes optarem para trabalhar em locais distantes e precários. Precisamos pedir que Deus aumente diariamente a nossa fé, sobretudo em tempos tão difíceis e violentos, para que aprendemos a descansar, confiar e nos orgulhar dos filhos que optaram por seguir a vontade do Senhor em vez da nossa. Devemos estar constantemente atentas à nossa motivação, pois a satisfação dos desejos pessoais não pode de maneira nenhuma estar em primeiro lugar. A principal e maior motivação no processo de intercessão pelos filhos deve ser a glória de Deus. Muitos não recebem a bênção que pedem por estar centrados unicamente em seus desejos, sem se importar com o que Deus quer. Quem se sujeita ao Senhor e se submete ao querer divino não dá espaço para as próprias ambições. Essa submissão nos fortalece para resistir a Satanás e assim fazê-lo bater em retirada. O diabo não respeita dinheiro, poder, status ou posição social. Tudo isso ele tem nas mãos. No entanto, ele tem de se submeter àqueles que não se rendem aos seus propósitos malignos, que não se contaminam nem se rendam às coisas do mundo, mas permaneçam quebrantados e fiéis à vontade de Deus. Aqui é uma chave também muito importante, essa oração de entrega, né? Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. E nós temos uma tendência como mães a querer impor a nossa vontade sobre a vida dos filhos. O que nós gostaríamos de fazer e não o que eles gostariam de fazer. Claro que a gente tem que encontrar um equilíbrio aí. Temos visto crianças que fazem o que querem, batem nos pais, né? Quando crescer a gente já sabe o resultado disso. Não tô falando nesse aspecto. Eu tô falando no aspecto de você fazer a escuta atenta, né? Começar uma conversa com o seu filho e escutar o que ele pensa sobre aquilo. Conversar com a sua filha sobre os gostos dela, o que também ela gostaria. E eu falo por experiência aqui em casa, né? Eu tenho uma jovem de 20 anos, então assim, muitas vezes eu quis impor aquilo que eu gostaria que ela fizesse. É uma tendência nossa, né, como mãe, de a gente achar melhor que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vê como um projeto, como um plano, e impor sobre a vida dos filhos. E muitos filhos fazem as suas universidades para agradar o pai, fazem cursos que nem gostam para seguir a carreira do pai ou da mãe. E lá na frente não aguentam, não se sustentam naquilo e acabam mudando. Eu conheço pessoas que fizeram 3, 4 faculdades. Porque a primeira foi para agradar a mãe, a segunda agradar o pai, né? E é difícil a gente realmente se encontrar nisso, né? Essa oração de entrega. Que seja feita a tua vontade, Senhor, na vida dos meus filhos. A minha filha está em missões, né? Então, assim, a chance dela voltar para missões é muito grande e eu tô descansada no Senhor. Que seja feita a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é melhor e maior e perfeita. Então, que nós possamos fazer essa entrega, né, para o Senhor. Senhor, que seja feita a tua vontade na vida dos meus filhos e não a minha. Amém?